Protestos no CT pelos resultados e principalmente pela atuação do Fluminense lá em Criciúma. Além disso, Nonato, duas notícias, na verdade, envolvendo o Nonato. Uma é uma suposta preferência do Fluminense por Nonato ao invés de um jogador peruano, a gente vai falar disso daqui, e também a possibilidade de Nonato jogar sim as 3 competições que o Fluminense ainda joga nessa temporada. Tomara que seja 4, mas enfim, pode jogar sim as competições, a gente vai falar mais sobre isso, além de também um jogador que continua ligado ao Fluminense, mas foi apresentado no CRB. Roda a vinheta aí do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Aqui, ó, tá aparecendo as minhas redes sociais aqui na tela. Você dá o like aqui embaixo também, se inscreve aqui no canal, isso ajuda bastante. E vamos deu um socão aqui na mesa. E vamos embora para poder falar as notícias do Fluminense nesta quinta-feira. Começando por o mais simples. Eu sempre começo do mais simples porque a gente vai ganhando tempo de notícias, né? Enfim, vamos começar sobre Nonato. O jogador do Fluminense chegou a ser publicado, eu confesso que tô pegando as notícias tudo meio pelo meio do caminho, e aí assim, se não for, peço perdão, mas falaram que falou na live do Saudações Tricolores, foi o que comentaram comigo no WhatsApp. Enfim, mas não importa de onde veio, importa a informação correta mesmo. De que Nonato não poderia jogar a Copa do Brasil e a Libertadores pelo Fluminense pelo fato de já ter jogado pelo Internacional. Bem, não procede, enfim, acho que até a essa altura, se foi ali realmente um equívoco de Saudações, eles até devem ter confirmado de fato a informação. Às vezes na live você fala ali uma informação, fica em dúvida e tal, a galera já espalha como se fosse uma verdade. Mas enfim, Nonato pode sim jogar. Quando você olha lá a ficha do jogo, o Internacional veio da Libertadores e entrou na terceira fase da Copa do Brasil, jogo contra o Vitória. Você pega lá pra olhar a ficha do jogo, o Nonato não entra em campo. Ou seja, não é semelhante a Casares. Casares já tinha jogado pelo Corinthians na primeira fase, entrando em campo, jogando. Por isso Casares não está podendo jogar a Copa do Brasil. Já Nonato não. Ele não entrou em campo pelo Inter, então ele pode jogar pelo Fluminense. O regulamento da CBF diz que se não constar no regulamento específico lá de que pode trocar e etc., não pode trocar. Então, como não tem nada sobre troca, né? O jogador poder trocar de clube lá no regulamento da Copa do Brasil, então ele não poderia trocar de clube. Só que como ele não jogou pelo Inter, ele não tá trocando de clube, né? Ele tá só jogando pelo Fluminense. E já na Libertadores não. Aí na Libertadores é permitida uma troca. Ficou assim quando a Libertadores virou o ano inteiro, né? Porque, obviamente, uma temporada inteira é mais complicado. Ali, os clubes da Argentina, por exemplo, a temporada deles acaba no final de junho e começa no final de julho. Pô, como é que eles não vão poder fazer contratação nenhuma no meio da temporada? Enfim, então a Libertadores, a Conmebol permite que você jogue por 2 clubes, né? Você pode trocar de um clube para o outro. Por exemplo, o Nonato jogou a primeira fase, a fase de grupos pelo Inter, e aí ele pode jogar pelo Fluminense, pode ser inscrito para as quartas de final, caso a gente avance, obviamente. É isso, então vamos embora para a próxima notícia. Que também envolve Nonato, né? Notícia do portal Netflix que Roger Machado rejeitou um volante que já atuou pela seleção. Na verdade ainda atua, enfim, jogou a Copa América, né, pela seleção peruana, Alex Arias, para trazer Nonato. Bem, o jogador, o Alexis Arias, tem 25 anos, pertence ao Melgar do Peru, chegou a jogar esse ano, ele só jogou no Melgar a vida dele inteira. Chegou a jogar nesse ano a Sul-Americana pelo Melgar, fez até um golaço lá no chutaço de longe, e chegou a jogar também, ele estava no grupo do Atlético Paranaense, vale esse destaque. Eu sabia que tinha jogado contra a Brasileira, ele chegou a jogar contra o Atlético Paranaense. Enfim, ele, na verdade, jogou na Sul-Americana, ele fez um golaço no Campeonato Peruano. Eu fui relembrar aqui, foi se eu não me engano, contra o Carlos Manucci. Enfim, é um jogador de 25 anos que jogou, como eu falei, a Copa América pela seleção peruana. Não é um jogador de grande destaque, confesso que não conheço muito dele. Não é um jogador de grande destaque. O futebol peruano, Fernando Pacheco chegou com essa moral de uma promessa do futebol peruano. A gente sabe que é um nível mais baixo. Mas assim, a negociação
seria, o contrato dele acaba no final do ano e o Fluminense, segundo informou o Netflu, o Fluminense conseguiria um acordo para rescisão antecipada, ou seja, antecipar a rescisão, ele antecipar a rescisão dele com o Melgar do contrato que vai até o final do ano e assinar com o Fluminense já agora, ou seja, o Fluminense seria dono do jogador, diferente de Nonato, que é um empréstimo. Eu vou ser sincero, é óbvio que toda análise, principalmente em relação à torcida do Fluminense, né, mas outras torcidas também são assim, já é enviesada quando o nome do cara é Alex Arias e ele é peruano. É exemplo que eu sempre dou aqui. Se o nome dele fosse Alexandre Areia e viesse do Patrocinense de Minas Gerais, a análise era completamente outra e tal, enfim. Porque a gente já parte do ponto de que se o cara é peruano, deve ser bola, um meiazinho rápido e tal, enfim. Já é toda enviesada para quem não conhece o jogador. Falando especificamente da situação. Me parece, né? Roger teria que responder, mas me parece que Roger talvez prefira Nonato por questão de ambientação. É uma contratação que o Fluminense está fazendo, ao que parece, para agora, para esses próximos 6 meses. Para esse final de temporada principalmente, e se você traz um jogador de fora no meio da temporada, a chance dele dar certo é muito pequena. Ah, Gabriel, mas teve um jogador... Exato, exceção, confirma a regra, basta a gente ver o início do ano passado de Fernando Pacheco e de Michel Araújo, que não foi bom. Michel Araújo foi render mesmo já em agosto, por aí. E no caso do Fernando Pacheco até teve um início ali naquele iniciozinho de Carioca, mas depois caiu muito. Então é uma situação diferente. Agora, um é por empréstimo e o Fluminense vai pagar R$500 mil em 10 parcelinhas, né, para ter o empréstimo de Nonato por 18 meses. E o Arias, né, Alexis Arias, seria do Fluminense. Acho que isso podia estar na conta também. Enfim, a gente também não sabe detalhes da negociação, não tem muitos detalhes aqui no caso da matéria do Netflix, se às vezes emperrou por algum motivo, enfim. Mas é uma situação. Como eu falei, a gente vai falar isso porque já é enviesado de que o gringo é sinistrão. Próxima notícia. Bem, Pablo Diego. Até quando a gente vai ficar falando de Pablo Diego? É inacreditável, né? Pablo Diego, que ainda pertence ao Fluminense, estava emprestado ao Atlético Goianiense e agora está emprestado para o CRB, de volta ao CRB. Pablo Diego tem contrato até o final do ano, se eu não me engano, com o Fluminense, vou até pegar aqui a anotação. E está emprestado, e achei engraçado, porque enfim, ele não estava bem no Atlético Goianiense, voltou para o CRB, ele já jogou no CRB na temporada passada, na segunda divisão, e eu achei interessante, cara, que eu fui ver os comentários no Instagram do CRB sobre a apresentação lá de Pablo Diego e tal, o que a torcida tava falando, etc. Cara, tipo positivaço, tá? Positivo demais. O contrato dele vai até dezembro desse ano mesmo, com o Fluminense. Ele tá emprestado pro CRB até o final do ano. Positivo demais os comentários. Tipo, tomara só que ele não se machuque, porque se machucou muito na primeira passagem. Se não se machucar, rende muito. Nossa, ainda bem, é o CR Bayer. Enfim, tá bom, né? Pro CRB, funciona. Por último, a gente vai falar aqui de protesto. Teve protesto no CT do Fluminense nessa quinta-feira pela manhã. Vou até botar aqui na reapresentação dos jogadores. Vou deixar aqui passando sem som para eu poder ir falando por cima. Essas imagens aqui são do Instagram da Força Flu, torcida organizada do Fluminense. Esse jogador aí é o David Braz, enfim, segundo as informações lá, que isso aqui era uma live no Instagram que eles estavam fazendo e dá pra ouvir no áudio, vale você procurar aí o vídeo pra ver, qualquer rede social você vê facinho. David Braz parou, ficou ouvindo ali, eles falam do Criciúma, falam, pô, não tem como perder pro Criciúma, enfim, foi até algo, aparentemente, né, pelas imagens que a gente viu, algo bem pacífico, só de cobrança mesmo. Fica o meu elogio aqui é que a maioria tá de máscara, pelo menos, mas nem todos estão, né, enfim. E o Fluminense, né, é um clube que eu gostaria que desse, a torcida também desse todo o exemplo, mas beleza, pelo menos a maioria tá. Dos jogadores ali que a gente conseguiu ver, né, nos comentários muita gente perguntando sobre Roger e Egídio. Pelo menos não consegui ver imagens disso.
Ganso até chegou a passar, David Braz fica aí ouvindo mó tempão e tal, em silêncio, não fala nada. Ganso ficou ouvindo mó tempo. Ganso chega, mas já mandaram passar logo direto, porque tava com criança no carro. Deixa eu dar uma adiantada aqui. Ganso tava levando o filho dele, se eu não me engano. Esse carro branco eu confesso que não consegui identificar quem era, mas me pareceu ser um garoto da base, um John Kennedy, alguém assim. Bem, não consegui identificar. Se identificar, comenta aí. E aqui no final, o carro de Ganso, mas a galera já fala logo pra passar, porque não ia cobrar, obviamente, com o filho dele dentro do carro. Seria algo ridículo. Bem, eu já falei aqui por várias vezes, já até comentei mais no canal 20. Gabriel, protesto no CT, não sei o que. Cara, assim, eu não tiro a razão de quem tá puto e vai lá protestar. Óbvio, eu vou tirar o contexto pandemia aqui, tá? Tirar o contexto pandemia. Tirar a razão de quem vai lá protestar. Sou totalmente contra qualquer depredação, pichação e etc. Ah, Gabriel, porque é crime? Não só por isso, é porque gasta dinheiro do Fluminense pra ir lá pintar de novo. Então, isso eu sou totalmente contra. Agora, uma cobrança de fato é necessária. Ainda mais sem ter o estádio, sem ter o público no estádio. Eu acho que os jogadores estão de sacanagem, etc. Não, cara. Acho que ninguém em sua consciência vai pensar nisso nesse momento. Os jogadores estão felizes de serem eliminados, até porque os jogadores ganham premiação por passar de fase. Enfim, um jogador ali tá feliz por perder do Criciúma. Mas enfim, pode surtir alguma coisa. De qualquer forma, protestando ou não, é bem provável que o Fluminense classifique contra o Criciúma, tá? Dentro do que pode ser o jogo, dentro da força das equipes e etc., um pouquinho que o Fluminense jogar já é suficiente para se classificar. O problema é que no jogo de ida não joga nem esse pouquinho. Enfim, então essas são as notícias. Você aperta aqui do lado para poder ver 2 vídeos que eu já lancei e dá o like aqui embaixo, se inscrevendo aqui no canal também, beleza? Saudações tricolores, até a próxima, e agora eu vou esperar enquanto você clica aqui. Bora?